Pessoal, mais um daqueles convidados que eu falo assim que quase pode gerenciar uma região ali, um bairro sozinho. Olha, psicologia, arte, administração de empresas, como disso tudo foi, digamos, parar no desenvolvimento pessoal e, digamos, disso tudo, quanto foi importante para o seu papel hoje como desenvolvedor de banco. Caraca, legal. Então, eu sempre fui muito de... Fui criado na questão de ser mais independente, de correr atrás, de fazer acontecer. Eu lembro que com 12 anos de idade, com 10 para 12 anos, eu já saía vender joia com a minha mãe, acompanhava porta em porta no interior, aquela coisa de andar, eu queria ter o meu dinheirinho, eu queria, opa, meu trabalho, minha mãe chegava, ó, tá aqui, ó, você ajudou a mamãe a vender e tal. Então eu tive desde muito cedo essa questão do empreendedorismo, né, de correr atrás, de ter um objetivo, de fazer diferente. E isso me levou para uns caminhos muito interessantes. Com 17 para 18 anos, eu saí do interior e eu fui para São Paulo, tentar minha vida em São Paulo. E foi ali que a chave começou a virar. Foi ali que tudo começou a fazer sentido e eu tive a graça e a bênção de entrar numa universidade incrível para trabalhar primeiro, antes de estudar. Eu entrei ali na Universidade Mackenzie, em São Paulo, que é uma universidade muito conhecida no Brasil todo, mas principalmente em São Paulo. E ali, Renato, é muito engraçado, né? Porque eu não queria conviver com a galera que trabalhava, porque eu entrei lá como auxiliar administrativo, sabe? Meu primeiro salário, R$ 742 naquela época. Isso estamos falando de 25 anos atrás, né? Mas eu saía com a galera que era auxiliar administrativo, eu saía, mas eu sempre quis sair com a galera que eu queria me tornar. Então, eu batia papo com o professor. Os professores iam sair para fazer um happy hour, eu ia nos professores, eu queria estar no meio deles. Eu queria... Por quê? Porque eles estavam acima de mim e ali eu estava sugando conhecimento, eu estava perto deles, eu perguntava, eu questionava, eu não estava nem aí, sabe aquela... Cara, eu ia, professor, bacana isso aqui, como que faz? Para que funciona? Como que é? Então eu sempre fui muito de estar ao lado deles, né? E ali eu trabalhava na FCA, né, que é a Faculdade de Comunicação e Artes, e comecei a fazer administração de empresas, que era um curso mais genérico, eu entendi que naquele momento era o que era legal para mim, e logo que eu acabei, eu lembro que o reitor da universidade tinha muito próximo contato físico, acabei fazendo muita amizade justamente por conviver com os professores. Eu conheci lá o reitor da universidade e ele gostou do meu trabalho, de como eu trabalhava, de como eu desenvolvia os projetos, e ele falou, Ismael, já investe no mestrado. Eu falei, caraca, nunca tinha pensado em investir num mestrado, né? E lá na comunicação tinha o mestrado de Educação, Arte e História da Cultura. Eu falei, poxa, bacana, se eu vou para a área de educação, eu vou fazer esse mestrado, e foi o que eu fiz. A professora Pietra, que me orientou, uma pessoa extraordinária, né? Me deu os caminhos ali, e eu fui para a área, dentro da educação, eu já comecei a ir para a área de neurociência, buscar pesquisar o que algum filme causava de reação no aluno, né? Como que as ferramentas cinematográficas, trilha sonora, podiam impactar as pessoas e causar o desejo de compra, tá? Então, sempre fui para essa linha. Show, foi muito bacana. E no final do mestrado, no meio do mestrado, aliás, surgiu uma vaga de professor. Eu estava moleque ainda, com 20 e poucos anos, e a diretora, na época, falou, Ismael, você quer assumir umas aulas? Você sempre manifestou vontade de ir para a sala de aula. Eu falei, agora, professor, agora. E aí eu lembro até hoje que ela falou, ó, se não der certo, não tem volta, hein? Ou seja, não vai taxa. E eu falei, ok, topo o desafio. E ali eu comecei a assumir a minha primeira sala de aula. Eu era o professor mais novo da universidade, naquele momento, naquele ano, não vou lembrar agora, mas já estamos falando aí de 12, 15 anos atrás. E acabei o meu mestrado, e aí o próprio reitor, Ismael, já emenda o doutorado.
pô, sua pesquisa é bacana. Eu falei, nossa, mãe, mais 3, 4 anos, né? Eu falei, faz sentido. Como eu mexo com comportamento, com educação, eu vou para psicologia. E foi um caminho bem mais difícil, bem mais desafiador, né, do que o mestrado, mas foi incrível, foi um processo, uma jornada de crescimento, de aprendizado, e foi o que me fez ir para o coaching. E foi o que me levou ao coaching. Por quê? Né? Eu já estava no Mackenzie há 15 para, 16 anos. Eu assumi não só as aulas, mas eu assumi a gerência de marketing nacional da marca. Então, fiquei ali 4, 5, 6 anos desenvolvendo projetos de marketing, né? Consumidor, falando com um aluno do colégio, que falava com os pais, né? Até o universitário, até o cara da pós-graduação, ou seja, tinha uma gama incrível, ou seja, linguagens diferentes, perfis diferentes, então foi muito legal. Só que faltavam algumas ferramentas. Para completar a minha formação. E foi o que eu encontrei no coaching, né? Deve ser incrível a experiência, né? Parece até propaganda, né? Mas ter essa experiência de uma instituição tão transformadora na sua vida, né? Como foi o Mackenzie, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sou o que sou por conta do Mackenzie. Sou grato ao Mackenzie, assim, a vida inteira, né? Porque foi o Mackenzie que me ajudou a passar por muitos degraus e está aqui hoje, né? E aí a Febracis, que é hoje a maior empresa de coaching do mundo, né? Foi ali que eu fiz a minha formação. Uma formação internacional, que faz o curso lá em São Paulo. Eu fui a Orlando, lá nos Estados Unidos, onde lá a parceria da Febracis é com a Christian University de Orlando. Então, até agora, dezembro passado, dezembro de 22, eu estive lá no Intercoach, que é o encontro internacional de coaches. Então, uma experiência extraordinária, marcante, convivendo com pessoas de alto nível. Ali eu pude conhecer Thiago Brunet, que é aqui do Brasil, mas estava lá no mesmo curso que eu. Eu pude conhecer Ram Charan, que é o ícone da economia americana, e eu estudei ele na faculdade. Então, nossa, que legal. Aquele indiano com uma cabeça incrível aos, 70, 80 anos, mas o cara falou ali 3, 4 horas, e eu ali na primeira cadeira, caraca, chorava. Falei, cara, que emoção estar ouvindo um ícone desse, né? Assim como eu já tive a oportunidade de conhecer Philip Kotler, quando eu estava gerindo o marketing do Mackenzie, nós trouxemos Philip Kotler, que é o pai do marketing lá nos Estados Unidos, para falar aqui em São Paulo, no Mackenzie. Então, cara, assim, experiências incríveis. Mas foram suadas. Outra super instituição também não é propaganda, não. A gente já passou aqui o CEO da Febracis em Lisboa, mas também vale a pena o pessoal acompanhar. Tipo, assim, eu já tive a chance de fazer participar do Método CIS também, do Paulo Vieira. Sensacional. Assim, super instituição também. Olá, eu me chamo Adriana, trabalho num conselho de classe. Quando o Ismael me convidou para fazer uma sessão para apresentar o projeto dele de coach, eu fiquei meia com dúvidas, né? Se valeria a pena ou não, mas realmente eu vi o quanto eu estava precisando fazer esse investimento a mim mesma, porque eu estava numa zona de conforto, procrastinando muito, e os 5 meses que nós passamos juntos, aprendi muita coisa, evolui muitas coisas que estavam paradas começaram a andar. Por isso eu recomendo o coach com Ismael, por ser uma pessoa capacitada e bem alegre e comprometida com o que faz. Esse depoimento que você acabou de ouvir é de um dos mais de 10 mil mentorados que eu já tenho no mercado hoje, com muito orgulho. Mas você tem a oportunidade também de viver o extraordinário, de viver a abundância na sua vida. E eu te convido hoje a fazer parte da minha mentoria. São 4 meses com ferramentas poderosas, network incrível, que vão transformar a sua história. Vem comigo!